Subitamente, encontrei-me envolta em uma completa escuridão. Não havia nada a que me agarrar, até que me lembrei de que possuía um corpo. Foi então que, ao sentir o amor, uma luz acendeu-se dentro do meu coração e, gradualmente, foi crescendo até iluminar todo o meu ser. Percebi que estava em algum tipo de caverna ou túnel escuro. Ao fundo, uma pequena luz surgiu, aumentando conforme a minha própria luz se expandia. A luz avançava como um reflexo, indicando o caminho que eu deveria seguir. O momento foi absolutamente mágico. No meio daquela escuridão, percebi várias sombras de pessoas ao meu redor, movendo-se sem sentimento ou propósito, como se fossem zumbis. À minha direita, vi uma figura que não mostrou o rosto, mas eu senti que era meu falecido avô. Ele usava o mesmo terno de cachemira inglesa, a bengala e o chapéu que sempre carregava em vida. Ele me sinalizou para não tentar interagir com aquelas pessoas, pois elas não me dariam atenção. Estavam presas em seus sonhos inconscientes, caminhando como autômatos. Isso me deixou triste e senti uma profunda compaixão por elas. Decidi seguir em direção à luz no fundo do túnel. Foi quando cheguei a uma bela prainha. As cores eram de uma gama que nunca havia visto na terra, extremamente vívidas e nítidas, mas sem machucar meus olhos. A areia era branca e o azul do céu e da água era deslumbrante. As cores das rochas e demais elementos não eram reflexos, mas brilhavam com sua própria luz. A figura à minha direita que me guiava parou. Era como se ela soubesse que eu precisava de um momento para absorver toda aquela beleza, toda aquela paz. E ali, naquele momento, eu compreendi que estava diante de algo muito maior do que eu poderia imaginar. Não consegui ver seu rosto. Estávamos em uma pequena praia cercada por um morro que servia como tela para projetar minha vida, desde o início até o fim, várias vezes. Primeiro de forma rápida, depois mais devagar. Foi surpreendente como minha vida foi exibida, com eventos que eu havia completamente esquecido e outros tão insignificantes que parecia estar assistindo cada quadro do filme da minha existência na Terra. Percebi que compreendia tudo com uma clareza e lucidez jamais experimentadas antes. Descobri que havia escolhido assumir um corpo físico e vivenciar as experiências de vida que estava tendo. Percebi que desperdicei tempo sofrendo, quando deveria ter usado minha liberdade para escolher o verdadeiro amor, em vez da dor, em todas as situações da minha vida. Vi que eu mesma havia planejado a vida que levaria, antes de vir voluntariamente a este mundo. Compreendi que minha liberdade dentro de um corpo físico só poderia ser alcançada cultivando conscientemente a felicidade em todos os meus pensamentos, sentimentos e ações, pois planejei ou escolhi meu destino antes de encarnar. Entendi que não havia julgamento ou punição. As religiões, como Deus, pregam a existência de um julgamento. Mas foi minha mente, com uma consciência expandida, que se auto-julgou, peneirando suas ações pelo filtro do amor perfeito e consciente. Voltei para a frente da praia e vi ao longe uma ilha em forma de montanha. No seu topo, no céu, um sol branco muito brilhante comunicava-se telepaticamente comigo, fazendo-me entender tudo sobre a vida. De repente, dessa luz, surgiram miríades de seres vestidos de branco. Eles seguiam alguém que se destacava pela magnificência, com barba branca e vestindo uma túnica ainda mais branca e bela que a dos outros. Ele desceu à minha esquerda, onde eu estava, flutuando sobre o mar calmo, sem tocar a terra. No peito, ele usava uma cruz dourada de malta, cercada por um círculo também dourado, e olhava para mim com uma serenidade infinita. No final da procissão de seres estava meu falecido pai, igualmente vestido com uma túnica branca. Telepaticamente perguntei-lhe: "O que você está fazendo aqui, já que você faleceu?"
Ele me respondeu da mesma forma, explicando que estava no mundo dos vivos e que eu tinha vindo do mundo dos mortos na terra. Isso me surpreendeu bastante. E então lembrei que deixei a terra e deixei meus 3 filhos pequenos sozinhos. Olhei para o homem barbudo e implorei que me permitisse voltar para cuidar deles, pois precisavam de mim. Ele consentiu e disse que eu poderia retornar. De repente, me vi em um lugar abaixo das imagens à minha esquerda, onde avistei uma série de pedras na areia que se projetavam para o mar. Eu me vi sentada na maior das pedras, localizada entre a praia e o mar. Estava usando uma túnica branca semi-transparente, semelhante a organza, adornada com estrelas douradas brilhantes. Fiquei surpresa ao perceber que estava grávida, pois meu casamento não era feliz e a última coisa que eu desejava era engravidar novamente. Subitamente, um ser emergiu do mar e só consegui ver a metade superior de seu corpo. Era uma criatura bela, jovem, de pele branca, com enormes olhos azul turquesa e cabelos dourados e encaracolados. Ele sorriu para mim e comunicou telepaticamente que ele era meu verdadeiro marido, enviando-me seu amor. Senti uma ternura infinita. Compreendi que o amor mais próximo do amor divino que podemos sentir nesta vida é aquele que temos por uma criança pequena. Quando essa sensação maravilhosa me envolveu, ouvi dentro do meu coração uma voz dizendo: através do amor você entenderá tudo. A essência, a essência, a essência. Isso foi seguido por um sentimento de grande paz e alegria dentro da minha alma. Senti que minha vida mudaria para melhor. E tem sido assim desde então, pois agora tenho uma compreensão mais profunda do verdadeiro significado da minha existência. Então, virei-me para observar a luz no céu. Uma força telepática derramou uma série de códigos cheios de sabedoria milenar em minha mente, revelando segredos sobre a criação, o mundo, minha vida e a de todos os outros seres que habitam todos os universos, sendo tudo eterno. Entendi sobre a vida espiritual e tudo o que a ela pertence, e percebi que as distinções ou diferenças que fazemos nesta vida são fruto da ignorância ou do esquecimento dessa verdade. Como se fosse atraída por um ímã gigante, a luz me puxou para dentro de si, onde tudo o que existia era luz. Esqueci que possuía um corpo e me senti fundida com a luz. Naquele momento, experimentei um sentimento de unidade plural e compreendi tudo com uma clareza extrema. Descobri o que é a realidade e percebi, com minha consciência tão desperta, que me permitiu entender tudo com perfeição infinita, sem nenhuma dúvida. Dentro do meu íntimo, uma sensação emergiu, quase como uma revelação de algo que eu sempre soubera, mas que se perdera nas brumas do esquecimento. Era uma percepção tão profunda e complexa que se mostrava impossível de ser traduzida em palavras ou expressa através da linguagem comum dos seres humanos. Senti-me, naquele momento, como uma co-criadora do universo, uma participante ativa na vasta tapeçaria da existência. Ao olhar ao redor, a beleza do mundo parecia resplandecer de uma maneira nova e mágica. Cada folha das árvores, cada raio de sol que atravessava a copa das florestas, tudo se revelava com uma clareza quase sobrenatural. O murmúrio do vento nas folhas parecia contar segredos antigos, segredos que eu podia entender sem precisar de palavras. Estes são apenas fragmentos dos entendimentos profundos que obtive ao longo da vida, reflexões que ainda ressoam dentro de mim, como ecos de uma verdade maior. Lembro-me dessas epifanias com uma nitidez que transcende o tempo, e carrego essas memórias como tesouros preciosos que guiam meus passos. Às vezes, quando estou sozinha, gosto de revisitar esses momentos de clareza. Sentada à beira de um riacho, observando a água fluir incessantemente, sinto uma conexão profunda com o todo. É como se cada molécula de água, cada pedra no leito do rio,
estivesse sussurrando histórias de eras passadas, histórias de criação e transformação. Essa sensação de ser uma tentativa durante a criação do mundo faz com que o homem nada imensa. Deveria saber a verdadeira da mágica do universo, mas ao mesmo tempo, sempre parte vibrante de algo infinitamente grandioso. Cada pensamento, cada emoção parece entrelaçar-se com a própria essência do cosmos. Enquanto caminho por uma floresta antiga, com árvores cujos troncos são tão largos que seriam necessários vários abraços para circundá-los. Sinto a sabedoria acumulada desses seres ancestrais. Leva a música da Deus de crescimento em suas madeiras, guardadas em memórias de milênios, esperando para serem desvendadas no verdadeiro coração aberto para estudar. Essas reflexões me acompanham dia após dia, em cada respiração e em cada batida do meu coração. Elas moldam a maneira como vejo o mundo, como interajo com as pessoas ao meu redor e como encontro meu lugar neste vasto enredo da existência. Não são apenas lembranças, são valores que iluminam meu caminho, lembrando-me constantemente da beleza e do mistério da vida. Dessa forma, esses entendimentos se tornam parte essencial de quem sou, e enquanto continuo minha jornada, sempre em busca de novas revelações e profundidades de sabedoria, sei que esses momentos de epifania, essas fagulhas de compreensão, estarão sempre comigo, guiando-me e inspirando-me a viver plenamente. Primeiro, vivemos numa unidade plural, ou unidade. Em outras palavras, nossa realidade é unidade na pluralidade e pluralidade na unidade. Segundo, eu era tudo e tudo era eu, sem diferenças essenciais além das aparências temporais. Terceiro, não existe um Deus externo, mas Deus está em tudo e tudo está em Deus, assim como a própria vida. Quarto, Deus não está fora de nós, mas está presente em tudo, e todas as coisas contêm uma parte de Deus, assim como a própria vida. Quinto, Deus é tudo e nada ao mesmo tempo. Sexto, todos e tudo, ou qualquer fenômeno temporal dentro desta dimensão, está onde deveria estar, porque emana do projeto de um sonho compartilhado, se é que podemos chamar assim, que se repete indefinidamente até entendermos o que é essencial ou real. Sétimo, tudo faz parte de um jogo essencial da própria vida, e à medida que vivemos o amor verdadeiro, incondicional e universal, mais próximos estamos de compreender o que a vida realmente é, que é a verdadeira felicidade e a sabedoria perfeita. Oitavo, tudo é vivido, e esta vida e as próximas são essencialmente as mesmas, porque tudo é Deus. Nada está fora de Deus, assim como nada está fora da própria vida. Nono, a morte é uma metamorfose do tempo, mais uma ilusão de nossos conceitos mentais. Essencialmente, o tempo não existe, nem o espaço. Eles são ilusões de nossas mentes criativas que jogam um jogo de auto-engano na criação de eventos. Décimo, incluo nós, e somos como um espelho onde percebemos o reflexo da nossa realidade em suas muitas facetas e ilusões. 11º, o Criador está criando eternamente, e uma das criações é a prática do amor consciente. Aprende-se a pintar pintando. É por isso que esta criação ilusória humana temporal existe como se fosse uma matriz dentro de outra matriz, e esta dentro de outra, multidimensionalmente até acordarmos. 12º, experimentei algo que não pode ser transmitido com palavras, mas que pode ser expresso como a essência da vida é seu nada total. Por favor, entenda nada como algo que não tem substância intrínseca, mas é construído por uma infinidade de fenômenos, que por sua vez são formados por outra multidão incalculável de fenômenos até o infinito. Entendi que a vida intangível e indescritível é tudo o que existe. Não há morte,
é apenas uma descrição para mostrar as polaridades no mundo dos fenômenos. 13º. Viver conscientemente pelo amor é a essência da própria vida e se manifesta ou se materializa neste plano de existência como uma força coesiva para se recriar em múltiplas formas, como um jogo em que o nada se recria em acontecimentos temporários e ilusórios. 14º. O universo conhecido é apenas uma fração da realidade infinita, que pelo amor se transformou em partes finitas em nossas mãos temporais. Ao longo do tempo, aprendi inúmeras outras coisas sem fim, mas é complicado expressá-las em palavras, pois estas são insuficientes para descrever o que experimentei nesse outro estado de consciência, que era muito mais claro do que este. Quando retornei a esta vida, senti como se tivesse caído em um espaço muito denso, e meu corpo parecia feito de chumbo, assim como minha mente, que estava muito lenta. Olhei para meus entes queridos, familiares e amigos, como se não fossem nada para mim. Eles pareciam apenas reflexos no grande teatro da vida, onde cada um havia concordado voluntariamente em desempenhar um papel para aprender a amar mais e melhor. Falei com eles sobre minha experiência, e eles me olharam como se eu fosse louca. Percebi que não entendiam o que eu estava dizendo. Gradualmente, minha experiência foi enfraquecendo, mas muitas novas e especiais experiências surgiram, como telepatia, intuição, atividades extracorpóreas voluntárias e bilocação involuntária. Especialmente esta última, não consigo controlar e gostaria de entender, usando a linguagem convencional, como esse fenômeno ocorre. Só sei que tudo é eterno, pura consciência, e que estamos em um estado mental de sonho que se constrói permanentemente como uma dinâmica de consciência que se conhece e se recria através de cada um de nós. Somos o ponto de vazio, onde o nada do universo se torna consciente de si mesmo. É realmente difícil explicar isso. Sei que tudo que vi se origina de pensamentos ou da mente universal. Isso é projetado em imagens e eventos que interagem com a consciência lúcida como uma experiência, e toda essa experiência faz parte da infinidade daquilo que é real em cada plano ou nível de existência que queremos inventar ou dividir em partes para que nossa mente temporal possa decifrar, apesar de suas limitações. Alguns anos mais tarde, passei por um acidente grave. Estive à beira da morte. Lembro-me de cair no vazio, minha vida piscando diante dos meus olhos, quando, de repente, encontrei-me em um lugar onde o tempo parecia não existir. Em vez de sentir medo, fui tomada por uma estranha sensação de paz. E então, eu vi. Vi o futuro como se estivesse assistindo a um filme. E o que vi foi aterrorizante. Era 2024. O mundo estava em um caos que eu jamais poderia ter imaginado. Primeiro, vi o Japão. As pessoas estavam comemorando o Ano Novo quando a Terra começou a tremer. Um terremoto devastador, de magnitude 7,5, abalou o país, seguido por um tsunami colossal. Vi as ondas destruindo cidades inteiras, pessoas tentando escapar, mas a destruição era implacável. A cena mudou e vi estudiosos relembrando as palavras de Nostradamus. Era como se ele tivesse previsto tudo isso séculos atrás. Depois, fui transportada para o Vaticano. Vi o Papa, em meio a um discurso importante, ser interrompido por uma notícia urgente. O que ouvi a seguir me gelou até os ossos. Uma guerra havia eclodido no Oriente Médio, envolvendo várias nações. A violência e o ódio se espalhavam como um incêndio incontrolável. Pessoas inocentes, crianças e famílias sofriam as consequências dessa destruição sem sentido. E então, vi os Estados Unidos. O país estava dividido como nunca antes. Protestos violentos nas ruas, confrontos entre grupos extremistas e forças de segurança. A sociedade parecia estar à beira de um colapso total, com medo e desespero pairando no ar.
As pessoas estavam perdendo a esperança, incapazes de encontrar um caminho para a paz e a reconciliação. Cada uma dessas visões era mais assustadora do que a anterior. E em meio a esse turbilhão de caos e sofrimento, senti uma urgência profunda em meu ser. Uma voz interior me dizia que eu precisava compartilhar essas visões, alertar as pessoas sobre o que estava por vir. Não para semear medo, mas para inspirar ações que possam mudar o curso do futuro. Quando finalmente voltei ao meu corpo, senti um peso enorme sobre meus ombros. Sabia que a tarefa que me aguardava não seria fácil, mas também sabia que, assim como eu, cada um de nós tem um papel importante a desempenhar neste grande teatro da vida. É através do amor, da compaixão e da união que podemos transformar nosso destino e criar um futuro melhor para todos. Vi o Papa Francisco, envelhecido e frágil, cercado por seus conselheiros mais próximos. Em seguida, a notícia de sua morte percorreu o mundo como um relâmpago. Vi os cardeais se reunirem para eleger um novo Papa e o impacto dessa transição se espalhando pelo mundo. A liderança da Igreja estava em um turbilhão de incertezas. Logo em seguida, encontrei-me na Grã-Bretanha. O rei Charles III estava visivelmente doente, seu rosto marcado pela luta contra o câncer. O anúncio oficial de sua doença foi seguido por tumultos e incertezas sobre o futuro da monarquia. Inacreditavelmente, vi o príncipe Harry retornando a Londres, uma figura inesperada para ocupar o trono. As pessoas estavam divididas. O caos político era palpável. Mas isso não era tudo. O clima estava em fúria. Vi secas extremas transformando terras férteis em desertos, rios secando e pessoas lutando por água. Vi cidades inundadas, pessoas perdendo tudo em questão de minutos. Os céus estavam em chamas com calor intenso e parecia que a própria terra estava se revoltando. Recordei as palavras de Nostradamus sobre os campos queimando com calor e rios de sangue, e tudo fazia sentido. A cada visão, minha mente tentava compreender o que estava acontecendo. Vi cientistas confirmando que 2024 seria um dos anos mais quentes já registrados. Vi previsões de desastres naturais sendo realizadas uma após a outra. As imagens eram tão vívidas que parecia que eu estava lá, sentindo o calor, ouvindo os gritos, vendo a destruição. E então, tudo ficou quieto. Eu estava de volta ao vazio, à beira da vida e da morte. Lembrei-me das palavras da Bíblia sobre falsos profetas e como devemos discernir o que é verdadeiro. Mas ali, naquela experiência, tudo parecia tão real, tão inevitável. Quando voltei, senti uma urgência em compartilhar o que vi. Era como se eu tivesse sido escolhida para avisar o mundo, para dizer que os antigos avisos de Nostradamus estavam se desenrolando diante de nossos olhos. O que faremos com esse conhecimento? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa. O futuro que vi era um chamado à ação, uma mensagem de que devemos estar preparados para o que está por vir. Vi que o dia 30 de junho será um ponto de virada. Acredito ter compreendido que o que chamamos de Deus é o silêncio da vida indescritível que está em tudo, e tudo está nele. Podemos usar como analogia a imagem do vapor, que se transforma em água e depois em gelo. Uma vez nesse estado, o gelo esquece que já foi vapor com sua capacidade de expansão. É isso que ocorre conosco neste plano de consciência. Somos como gelo, densos e esquecidos de nossa verdadeira natureza expansiva e etérea. Mas, mesmo no estado mais sólido, carregamos em nós a essência do que já fomos e do que podemos voltar a ser. Ao lembrar dessa verdade, percebi que a vida é um ciclo constante de transformação e renovação. Somos parte de um todo maior, uma dança eterna entre o visível e o invisível, entre o finito e o infinito. Enquanto refletia sobre essas visões e revelações,
senti um profundo senso de responsabilidade. Minha missão era clara: compartilhar essas mensagens com o mundo, não como profecias inevitáveis, mas como alertas, chamados para a ação consciente e amorosa. Precisamos lembrar quem realmente somos, reconectar com nossa essência divina e viver de acordo com os princípios do amor universal. E assim, ao escrever estas palavras, espero que elas ressoem no coração de cada leitor, despertando a consciência e inspirando a transformação. Porque no final, todos somos co-criadores do nosso destino e juntos podemos moldar um futuro de paz, harmonia e verdadeira compreensão. Que cada um de nós encontre a coragem de viver com propósito e a sabedoria de amar sem medida. Acredito ter entendido que o que chamamos de Deus é o silêncio da vida indescritível, que está em tudo e no qual tudo existe ou está contido. Uma eternidade maravilhosa, amorosa e consciente. Sinto que todas as imagens que foram criadas na minha mente durante essa experiência, antes de entrar na luz, são formas de pensamento simbólico de algo talvez mais profundo, que poderiam servir como suporte para uma tradução daquilo que é uma experiência essencial. É impossível explicar com nossa linguagem humana limitada, mas agora estou tentando decifrar isso sem pressa. Percebi uma mudança na velocidade com que minha mente trabalhava e desenvolvi minha intuição ou percepção universal da vida. É difícil traduzir com meu cérebro físico o que é essencial ou infinito usando a linguagem convencional. Talvez, através da arte da comunicação telepática, de alma para alma, isso possa ser feito. Continuarei tentando com determinação e esperança, na expectativa de encontrar alguém que tenha vivenciado um fenômeno semelhante ou passado por uma experiência parecida, alguém que possua outra parte do enigma verbal. Juntos, talvez consigamos montar uma imagem mais clara que possa beneficiar aqueles que não têm acesso à leitura. Peço indulgência pelas minhas limitações e espero, sinceramente, não ter confundido ninguém. Concluirei dizendo: a partir de um único pedaço de barro, muitas formas podem ser moldadas. Todos os projetos mentais se cristalizam em formas fugazes de nada. Isso é suficiente para a experiência de hoje. O que todos pensaram? Avisem-me nas seções de comentários abaixo. Até a próxima vez, fiquem seguros e continuem abençoados. Desde o início dessa jornada, venho me deparando com desafios inesperados e muitas vezes desanimadores. No entanto, minha vontade de compreender o fenômeno que vivenciei e encontrar outros que compartilhem dessa experiência continua inabalável. Sempre que penso em desistir, lembro-me de que cada esforço é uma pequena contribuição para uma imagem maior e mais compreensível, uma imagem que pode, de alguma forma, ser útil para aqueles que não podem ler. A busca por respostas não é uma tarefa simples. Imagino que existam muitas pessoas lá fora com peças desse quebra-cabeça, cada uma delas oferecendo uma perspectiva única e valiosa. A ideia de juntar essas peças me enche de um sentimento de esperança renovada. Quando olho ao meu redor, consigo visualizar um futuro onde nossas experiências combinadas revelam uma verdade mais profunda e significativa. Peço desculpas se minhas tentativas de comunicação não foram claras o suficiente. A linguagem, embora poderosa, tem suas limitações, e sou muito consciente das minhas próprias. É um caminho árduo, mas cada passo, por menor que seja, é uma progressão. Concluirei dizendo que a criação é infinita em suas possibilidades. Assim como um único pedaço de barro pode ser transformado em inúmeras formas, nossas mentes são capazes de criar incontáveis projetos mentais, que muitas vezes se materializam em formas efêmeras e transitórias. Essa reflexão me faz pensar na beleza e na fragilidade de nossas ideias, na maneira como elas surgem e desaparecem,
deixando uma marca invisível em nossas mentes e corações. Gostaria de saber o que você achou dessa experiência. Sua opinião é muito importante para mim e ajudará a guiar meus próximos passos. Então, por favor, compartilhem seus pensamentos e reflexões nas seções de comentários abaixo. Até a próxima vez, desejo a todos segurança e bênçãos contínuas. Não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Obrigado por assistir até o final. Se quiser continuar conhecendo outros relatos como este, clique neste vídeo que está aparecendo agora na sua tela.